Irmãos, eu estou a fim de pagar um rodízio na melhor churrascaria de Valadares. Se depois que terminar o culto, você me falar qual é o nome da mulher de Ló. Hoje eu estou animado, pago para todo mundo. Então eu já vou te falar. Por isso que eu prometi que pago para todo mundo. É porque não tem. Então não vai procurar, você vai achar, né? Então nem precisa procurar, você não vai achar o nome da mulher de Ló, não. Você tem o nome da mulher de Abraão, né? Tem até do sobrinho dele, do irmão dele, Naor, né? Você tem até o nome daquela mulher que era tão ruim, chamada Jezabel, mas não tem o nome da mulher de Ló. Então, quando alguém promete que vai fazer uma festa dessa, você já desconfia. Você tem direito de duvidar de tudo, você só não pode duvidar da palavra de Deus. Se alguém chega e fala para você assim, limão é bom para tudo, você pode duvidar, até o dia que você prova que realmente é bom para tudo. Você só não pode duvidar da palavra de Deus, amém? Então veja bem, todos nós estamos habituados ao quê? É que as pessoas costumam homenagear grandes personalidades, não é? Mas normalmente eles colocam o nome de rua depois que a pessoa morre, né? Dificilmente você vê uma pessoa que eles homenageiam ela quando está em vida, quer dizer, o sujeito morreu, a única pessoa que vai ficar feliz com o nome dele é a própria família, mas ele mesmo não pôde ver nada que eles honraram ele, né? Então as pessoas são homenageadas, né, por grandes feitos que elas têm feito, né? Lá em Patinga mesmo, no caso do tio da pastora Ana, que é o João Amigo, que foi prefeito lá, né? Tem uma escola municipal lá, Deolinda Tavares Lamego, né? Que é o nome é vó dela, mãe? Da avó dela, quer dizer, ele era o prefeito e ele colocou, né? Mas com certeza a já tinha morrido, já tinha morrido, nem ela sabe mais o que foi feito, né? Mas assim, as pessoas têm esse costume de homenagear praças, cidades, né? Então, algumas pessoas são lembradas também com datas especiais. Por exemplo, aqui no Brasil, sempre em abril comemora o quê? Mas eu falo assim, de homens, né? Tiradentes, né? Então é uma data especial, todo mundo sabe lá, dia de Tiradentes, né? Quer dizer, ele acabou sendo homenageado por alguma coisa que ele fez, então tem uma data especial para homenagear, né? Agora, você não vai ver lugar nenhum na Bíblia Jesus falando assim, lembra do fulano de tal. Você não vê Jesus falando, discípulos, lembrem de Abraão. Mas Jesus falou para eles lembrarem da mulher de Ló. Quer dizer, manda lembrar da mulher de Ló e que não sabe nem o nome dela. Então você vê que não é uma pessoa que tem tanto destaque assim, né? Mas ele mandou lembrar da mulher de Ló. Você sabe o que significa Ló? Ló significa véu. E o véu na Bíblia aponta para a lei. Ló era um sobrinho de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, ele não chamou Ló, ele chamou Abraão. Só que Ló foi junto. Ló era o sobrinho dele. Então Ló acompanhou Abraão, Ló se enriqueceu junto com Abraão, só que chegou no momento que os pastores dos dois começaram a dar desavença. Então o que Abraão fez? Nós não podemos ficar juntos. Então escolhe Ló, para onde você quer ir? Então se você escolher para o norte, eu vou para o sul. Deixou ele escolher. Então o que Ló fez? Ele olhou as campinas verdes, bonitas, que davam em direção para Sodoma e Gomorra, e escolheu ir para o caminho mais fácil, para habitar num lugar seguro. Então ele foi para Sodoma e Gomorra, e Abraão tomou o sentido contrário. Então naquele momento que um foi para um lado e o outro foi para o outro, significa que Abraão separou de Ló, significa o quê? Véu. E o véu na Bíblia aponta para a lei. Então Abraão separou da lei. Aí depois que ele separa, é que você começa a ver algumas coisas que Deus prometeu para ele. Mandou ele olhar para o céu e falou que ele será pai de multidões. Então significa que você só vai
vai receber vida abundante se você se separar da lei. Porque Gálatas fala que não há maldição sobre nós, mas se você andar debaixo da lei, a maldição pode te pegar. Então você precisa andar debaixo da graça, né? Sexta-feira eu fui no local lá e falei sobre isso. Aí eu falei para os irmãos o seguinte: você precisa aprender a viver pela graça, e na graça você é perdoado. Aí eu falei, eu vou deixar um dever para vocês vão ficar. Foi sexta-feira, né? Até hoje que eu falei para eles, né? Ver se você consegue ficar sem pedir perdão e acreditar que você é perdoado, né? Não sei se vocês tiveram coragem de fazer isso não, entendeu? Mas faz um teste, porque na verdade nós já somos totalmente perdoados. Então, a necessidade de perdão, você não precisa mais pedir, porque você já é perdoado. Quanto mais você anda na graça, mais você vai desfrutar das bênçãos do Senhor. Então os dois separaram, mas Ló preferiu o caminho mais fácil. Por quê? Porque lá em Sodoma, ele ia se estabilizar lá, entendeu? Lá em Sodoma, ele não ia ter tendas para morar, com certeza ele ia construir casa. Agora Abraão não foi chamado para construir casa, Abraão foi chamado para morar em tendas, porque Abraão não tinha um local fixo, porque Abraão era um peregrino, mas ele sabia que Deus haveria no futuro dar uma terra para os descendentes dele, né? Então essa era a vida que Deus deu para Abraão, não é para ele ficar no lugar o resto da vida. Mas Ló não, Ló escolheu ir para um caminho onde ele viu que as campinas eram verdes, era o melhor lugar. Mas aí o que acontece? Chegou lá, né? Viveu muitos anos lá. O que acontece? Depois aconteceu de aquele país ter sido atacado por alguns reis, e Abraão ficou sabendo, e ele resolveu ir para socorrer Ló. E Abraão já não era novo, ele não era uma pessoa de guerra, mas Deus deu a vitória para Abraão. Ele venceu aqueles reis e libertou Ló. E quando ele libertou Ló, o rei de Sodoma queria dar presente para Abraão, mas Abraão rejeitou o presente, para não dizer assim: eu fui enriquecido por vocês. Deixou o presente para eles, não ficou, mas acontece que ele encontrou com Melquisedeque, que aponta para Cristo. E Melquisedeque deu para Abraão pão e vinho, e Abraão deu o dízimo para ele. Agora, antes de Abraão encontrar com o rei de Sodoma, ele encontrou primeiro com Melquisedeque, depois que foi encontrar com o rei de Sodoma. Mas você não vê Ló participando ali com Melquisedeque, que aponta para Cristo, do pão e do vinho. Mas vê Abraão. Mas pode dizer, Abraão não salvou Ló? Mas sabe o que aconteceu com Ló? Voltou para onde? Para Sodoma. Depois que Abraão salvou, o rei voltou até a vida dele normal, e Ló voltou para Sodoma e se tornou um homem importante lá em Sodoma. Por quê? Por causa do seu tio. O tio não quis presente, mas Ló resolveu morar em Sodoma. E ficou um homem importante na cidade, então a vida dele ficou fácil por lá. Por que eu estou falando isso? Porque vai ter um outro momento que Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra. Aí um anjo vai ser enviado até Sodoma, né? É o que nós vamos estar falando daqui a pouco, né? Então veja bem, se Jesus fala para a gente se lembrar da mulher de Ló, está lá em Lucas 17, verso 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Então se ele está falando isso, é porque existe algo que ele quer nos ensinar. Porque ele não falou para eles assim: lembra dos heróis da fé, desses patriarcas, Noé, Abraão, não falou nada disso, mas foi exatamente a respeito da mulher de Ló. Então, o que há para se lembrar sobre essa mulher, né? Igual nós estamos aqui hoje, você vai deixar um legado para os seus filhos, né? Eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor, né? Que, não sei se ele foi embora, mas estava no Brasil semana passada, ela é da Itália, né? Mas ele até falou o seguinte, que ele tem os netos dele, mas ele falou o seguinte, que as bênçãos dos pais é importante, mas a bênção dos avós é mais importante ainda. Então significa que é importante quem é avô e avó abençoar os seus netos. Amém, irmãos? Então veja bem,
Por que eu estou falando isso? Porque você também pode querer ser lembrado no futuro, né? Como que você quer ser lembrado? Você precisa escolher como que você quer ser lembrado no futuro. Eu quero ser lembrado como uma pessoa que ama o Senhor acima de todas as coisas. Esse é meu desejo. Porque chegar lá no futuro, às vezes as pessoas vão falar assim, meu pai foi isso, foi aquilo outro, né? Eu estava ouvindo uma entrevista, né, que João Figueiredo, né, que foi aquele militar que foi presidente do Brasil, mas o neto dele deve ter talvez uns 40 e poucos anos. Mas o neto é muito orgulhoso do avô. Entendeu? Porque eles falam muito bem do avô dele quando era presidente, que promoveu um crescimento no Brasil. Então a pessoa que estava conversando com ele falou que conheceu, né, o avô dele, e ele ficou muito feliz com isso. Porque foi um homem que eles reconheceram o trabalho dele. Mas é muito bom a gente pensar o seguinte, eu quero ser reconhecido, não é pelo trabalho que eu faço, mas é mais importante o quanto que a gente tem o nosso coração para Deus. Agora, cada um escolhe como quer ser lembrado. Se você perguntar a uma pessoa do mundo, não é isso que ele vai falar, porque ele não é crente. Eu quero ser lembrado do seu homem apaixonado por Deus. Se nem aceitar Jesus, ele não aceitou, não é isso que ele vai falar. Estou falando para nós que somos filhos de Deus, né? A coisa mais importante que a gente tem que querer é ser lembrado, o seguinte, que a pessoa falar no futuro. Aquelas pessoas têm muitas coisas, mas o mais importante é que ela é uma pessoa apaixonada pelo Senhor. Acho que esse é o maior legado que nós podemos deixar para as pessoas. Mas com respeito à mulher de Ló, né, o que há para se lembrar sobre essa mulher, né? É o que nós vamos estar vendo hoje, né? Agora, quando você vê lá no livro de Gênesis, né, mesmo na conversa que Ló teve com os anjos, né, que foi até Sodoma, você não vê nem falar a mulher no meio, entendeu? Ele está conversando, os anjos estão conversando com Ló, mas você não vê nem falar da mulher na conversa. Quer dizer, nem a mulher aparece na conversa com os anjos, mas mesmo assim o Senhor Jesus manda a gente lembrar da mulher de Ló. É porque tem algo para nos ensinar. Diz assim Gênesis 19, 26. Olha a hora que essa mulher aparece na história. E a mulher de Ló, você quer ver? Eu vou falar da mulher de Ló, você lembra? Se alguém perguntar para você, o que você me fala da mulher de Ló? É tudo que eu estou falando para você? Você só sabe que ela virou uma estátua de sal. Sabe? Lembra disso, Dom? Ou não? Pois é, qualquer pessoa que você perguntar, me fala sobre a mulher de Ló. Todos vão falar para você, é aquela que virou uma estátua de sal. Veja bem, Jesus, ao invés de falar para os discípulos, lembrar dos patriarcas, dos heróis da fé, mandou lembrar da mulher de Ló. Então significa que tem algo naquela mulher que tem um significado espiritual para cada um de nós. Então Gênesis 19, 26 diz assim, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Então nós vamos ver 3 aspectos aqui relacionados com essa mulher. O primeiro ponto é o apego ao mundo. Então quando Jesus falou para olhar para a mulher de Ló, é porque a mulher de Ló, ela era muito apegada às coisas delas que estavam para trás. Sabe por quê? Porque o anjo foi até Sodoma para tirar Ló de lá, porque Deus ia destruir aquela cidade. Mas quando o anjo chegou lá para tirar da cidade, o que acontece? Eles não estavam querendo sair. Quando foi no dia cedinho, o anjo falou para Ló, apressa e sai logo. Significa que eles estavam apegados nas coisas que eles haviam conquistado lá. Quer dizer, eles tinham que largar tudo para trás. Os bens materiais deles, todos teriam que ficar. Então, por que Ló demorou um pouquinho a sair? É porque ele não queria perder aquilo que ele havia conquistado. Agora, você imagine, irmão, você está aqui na sua cidade, aí mora uma perseguição aqui, você tem que sumir daqui diante da perseguição. Você não vai conseguir levar todos os seus bens se você está sendo perseguido. Com certeza você vai embora, mas a vontade sua é de ficar, por causa dos seus bens. Mas naquele momento Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Mas Ló estava lá. Agora, por que o anjo foi lá salvar? Eu vou dizer para você, antes do anjo ir lá destruir,
O Senhor já tinha aparecido para Abraão e falou para Abraão que por causa do pecado que existia naquela cidade, Deus ia acabar com aquela cidade. Aí o que Abraão fez? Foi orar a Deus, porque ele tinha um sobrinho dele que morava naquela cidade. Você já observou? A primeira vez Abraão salvou Ló combatendo numa guerra, mas Ló depois voltou para o mesmo lugar. Agora não é guerra, agora é Deus que ia destruir a cidade. E Abraão intercede a Deus. Aí o que Abraão fala, né? Se tiver quantos justos? Aí começa lá, 50 justos. Se tiver, não vai destruir. Aí como não tinha, Abraão, aí se tiver tanto, foi até chegar em 10, não é isso? Se lá tiver 10 justos, eu não vou destruir aquela cidade. Então não tinha, então ele ia mesmo destruir. Mas Abraão intercedeu para que ele queria que Deus salvasse o seu sobrinho. Aí o que aconteceu? Deus mandou 2 anjos até Sodoma para tirar Ló de lá. Chegando lá, o que aconteceu? É lógico que eles foram como anjos, mas eles foram de uma forma humana. Quando eles chegaram em Sodoma, os moradores da cidade começaram a querer invadir a casa de Ló, querendo abusar daqueles anjos. Entendeu? E Ló até falou que tinha as filhas deles, que poderia entregar as filhas para eles, mas não queria que tocasse nos visitantes. Mas sabe o que aconteceu? Deus colocou uma cegueira naqueles homens, e eles ficavam na porta lá tateando, mas não conseguiam entrar. Deus mandou a cegueira naqueles homens. E no dia seguinte, o que aconteceu? Vai todo mundo sair daí. Aí quem era que morava lá com Ló? Ele, a esposa e 2 filhas. 2 moças virgens, né? Então, eram 5, eram os 4, né? Ele, a mulher e as 2 filhas. Mas interessante, né? Nem genro veio junto, porque não creio. Também não sei se elas tinham namorados. Eu só sei que a Bíblia só fala que vieram apenas Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas. Saíram lá de Sodoma. Mas veja bem, Ló e a sua família, eles foram salvos da condenação, foi, irmãos? Então Deus mandou uma condenação sobre Sodoma e eles foram condenados, né? Da mesma maneira, quando Jesus voltar, nós que somos igreja, nós não seremos condenados com o mundo. O juízo virá sobre o mundo, mas a igreja não vai ser condenada com o mundo. Então, lá em Gênesis 19, 22, os anjos falaram assim para Ló: apressa-te e refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome daquela cidade. Então veja bem, o que os anjos falaram para Ló? Nós não podemos destruir essa cidade enquanto vocês não estiverem em segurança. Então tinha uma cidade chamada Zoar, né? Nessa cidade, era onde Ló dava tempo de chegar, porque ele não conseguia chegar nas montanhas, né? Então ele pediu para que pudesse chegar até a cidade. Os anjos falaram: enquanto vocês não chegarem lá, nós não vamos destruir Sodoma e Gomorra. Porém, irmãos, é o que eu falei para você. E lá em Gênesis 18, 23, porque isso aqui está em Gênesis capítulo 19, versículo 22, os anjos falando que iam destruir Sodoma e Gomorra. Mas no capítulo anterior, né, Abraão intercedeu ao Senhor e falou assim: destruirás o justo com o ímpio? Então significa que Jó, ele era também considerado um homem justo. Assim como Abraão foi justificado pela fé, também Jó era considerado justo pela fé. Então significa que quem creu em Cristo se tornou justiça de Deus. Jamais vamos ser condenados como o mundo. Agora, existe um outro momento que Deus vai julgar os crentes no tribunal de Cristo. É para dizer quem é o crente vencedor e quem não é o crente vencedor. Mas isso não tem nada a ver com salvação. Então, que recompensa é essa de ser um crente vencedor? A recompensa é essa, olha. Jesus, quando ele voltar, ele veio a primeira vez, mas ele voltará em 2 momentos. O primeiro momento, ninguém vai ver, é quando ele arrebatar a igreja. Mas quem é que vai ser arrebatado? O crente vencedor.
E o crente que não for vencedor, ele não pode ir para o inferno, mas ele não vai ser arrebatado. Se ele não vai ser arrebatado, significa então que ele vai estar presente na grande tribulação. Agora, no final da grande tribulação, aí Jesus vai voltar e todo olho vai vê-lo nas nuvens, e aqueles que estiverem aqui na terra, crentes, e os outros crentes que estiverem mortos, vão todos ressuscitar e encontrar com Jesus dos ares, junto com aquela primeira turma que já foi. Agora, eu quero estar entre a primeira turma, amém, irmãos? Esse que é o privilégio, estar entre a primeira. Então, essa palavra de hoje, a respeito da mulher de Ló, é: se você quer ser arrebatado, você não pode ser como a mulher de Ló. O primeiro ponto aqui é que a mulher de Ló, ela era apegada com as coisas do mundo. Então, segundo Pedro 2,7 diz assim: e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, né? Então, mas o que aconteceu? Quando eles saíram de Sodoma, a mulher de Ló virou uma estátua de sal, porque ela olhou para trás. Então significa que ela era apegada com as coisas do mundo. Quando eu estou falando de coisas do mundo, eu não estou aqui dizendo dessas questões assim, desse mundo físico, porque o mundo aqui é no sentido espírito, ou seja, tudo aquilo que tira o nosso foco de Deus, nós chamamos de mundo. Então nós não estamos falando de mundo, no caso de terra, nós estamos falando de coisas que tiram Deus do nosso centro, amém, irmãos? Então tudo que tira Deus do centro, ele é chamado de mundo. Então nós somos aquele trigo que foi semeado neste mundo. Agora veja bem, quando o trigo está maduro, o que vai acontecer? A espiga e as outras partes do trigo, elas se encurvam. Então o que significa quando elas se encurvam? É fácil você arrancar o trigo da terra. Por quê? Porque já está amadurecido. Então é fácil de arrancar ele da terra. Então, se você também é um crente amadurecido em Cristo, significa então que você não está com as raízes neste mundo. Porque se a sua raiz estiver muito neste mundo, é difícil de arrancar dele. Porque você é muito apegado às coisas do mundo. Se você é muito apegado, como é que você vai se arrancar? Agora, se o seu coração não está preso nas coisas deste mundo, o que vai acontecer? É fácil levar você. Então, a mulher de Ló olhou para trás. Então, irmãos, o primeiro ponto é esse. Se eu perguntar quem quer ser arrebatado, todo mundo fala que quer. Mas eu quero falar para você o seguinte: você não pode ser apegado com as coisas deste mundo. Quando eu falo apegado, irmãos, eu não estou falando que você vai abandonar este mundo, não. Não, você vai viver aqui, né? Você vai ter uma vida feliz, né? Você vai fazer seus churrasquinhos lá que você gosta, né? Mas a sua vida não fica em função dessas coisas, entendeu? Você tem essas coisas, mas você tem um coração nas coisas lá do alto. Você vive aqui, mas você está aguardando a volta do Senhor Jesus. Se a pessoa fala assim, né, irmão Anderson? Eu queria comprar uma casa muito bonita primeiro, antes de Jesus voltar. Então você não pode ser arrebatado, porque você está preso em ter uma casa muito linda, mas não quer que ele volte antes de ter isso. Ou às vezes quando é solteiro, não, eu não quero que Jesus volte enquanto eu não casar. Então para aquela pessoa o casamento é mais importante do que a volta de Jesus, não é? Se é mais importante, ela está com as raízes fincadas aqui nesse mundo, não tem como ser arrebatada. Então o primeiro ponto que nós aprendemos com a mulher de Ló é que nós não podemos ser apegados com as coisas desse mundo. Não é que você vai abandonar o mundo, não, mas não pode ter o nosso coração apegado nessas coisas desse mundo. Então diz assim a palavra de Deus: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo. Então apertar significa, né, Tiago? O Ló estava muito devagar, entendeu? Para sair de Sodoma. Então vamos embora, não ficou deixando, ele está muito devagar para sair, e o anjo falou: vamos destruir essa cidade. Então precisou de apertar com Ló, forçar a saída dele daquele lugar, né? Então ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram,
para que não pereças no castigo da cidade. Aí começa a falar, como porém se demorasse, pegaram os homens pela mão. Então precisou do anjo fazer o que com eles? Pegar pela mão. Sai desse lugar, rapaz, né? Pegou ele, a mulher e suas duas filhas, sendo o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, quer dizer, colocou eles do lado de fora, porque eles tinham que ficar ali para destruir a cidade. Mas estava aguardando eles irem embora, não é isso? Porém, havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, olha o que o anjo falou, salva a tua vida, ó, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para onde? Para o monte, para que não pereças. Então veja bem, quando a gente fala de monte, a gente está falando de lugares altos, né? Simbolicamente, representa pessoas que estão buscando a presença de Deus. Quando você fala de vale, no sentido profético, você está falando, se é o contrário de monte, significa que está num outro ambiente que não é amando a presença de Deus. É nesse sentido. Não é monte físico que tem que estar, mas é no sentido, igual fala o Salmo, eleva os teus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Então o monte fala sempre de algo que você está pensando em Deus. Agora lá do monte você avista os vales, é isso? Por isso que a Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, o lugar mais alto dos padrões espirituais, o monte simboliza isso, né? Agora, como Ló era o homem pela fé, aí nós perguntamos, todos os dois eram pela fé, tanto Abraão quanto Ló. Agora você precisa escolher, quais desses dois justos que você quer ser, Abraão ou Ló? Abraão é aquele justo vencedor, não é isso? Ló aponta para aquele justo que é um derrotado. Por isso que Abraão olhava para os montes, porque ele olhava para o alto, ele olhava para Deus, ele estava sempre querendo a presença de Deus. Mas todos os dois eram justos. Então veja bem, o que nós precisamos entender é o seguinte, ele ouviu a voz de Deus, não viu? Mas estava demorando de sair da cidade. Por que estava demorando? Certamente porque estava pegado com as coisas. Então, nós também precisamos ter muito cuidado para a gente não ficar pegado com as coisas deste mundo. Olha, você trabalha, você ganha dinheiro, não é isso? Mas não podemos ser apegados a isso, entendeu? Por que Paulo falou para Timóteo? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, dinheiro é bênção para você investir em você, na sua família, ajudar as pessoas, mas principalmente na obra de Deus. Porque se o seu dinheiro não servir para você investir na obra de Deus, você não está investindo em coisas eternas. Você pode ter dinheiro para passear todo ano, mas veja bem, vai chegar um momento que o dinheiro já não vai mais resolver seus problemas de passeio. Porque uma pessoa, por exemplo, que está com 90 anos e não está muito bem de saúde, ela pode ter muito dinheiro, mas ela não tem mais disposição para viajar. Ela pode ter muito dinheiro, mas se ela for muito doente, ela não pode comer tudo que ela quer. Aí chega um momento que ela vê que ela tem muito dinheiro, mas ela não está podendo mais desfrutar dele. Então por isso que essas coisas é bom ter dinheiro, né? Quanto mais dinheiro tiver na sua conta bancária, eu acho que vai ficar alegre. Eu também ficaria. A gente não pode ficar apegado, agarrado com aquilo, entendeu, irmãos? Porque se está apegado, é como uma mulher de Ló, você está olhando para trás. Aí você não pode ser arrebatado porque você está olhando para trás, né? Agora vamos ver aqui, nós somos brasileiros, somos? Nós votamos, não votamos? Isso é muito importante. Nós também, você é um patriota, você tem que amar seu país, isso é certo. Agora veja bem, nós temos que amar o nosso país, mas você não pode amar seu país mais do que a igreja. Você está entendendo? Você tem que ser um patriota mesmo, mas você tem que tomar cuidado, porque você vê que as pessoas estão tão assim, apaixonadas por política, que fica apegado demais com política. Então você tem que votar, tomar suas decisões, orar a Deus, quem você deve votar, né? Porque o mundo tem política no meio. Se você colocar um governante ruim, você vai ter que orar para ele não fazer besteira. Não é assim? É assim mesmo. Você já está lá, você tem que orar agora para Deus te guardar, né? Guardar o país,
Mas veja bem, a gente ora para essas coisas, mas a gente não pode ficar também apaixonado com essas coisas. Se você é um apaixonado por política, agora preste bem atenção. O crente pode ser o político que precisa ser. Nós precisamos ter crente na política. Senão, é o não crente que vai tomar conta. Aí vai dar mais problema. Precisamos ter crente lá. Mas eu estou querendo dizer para você o seguinte: ele é um crente político. Mas ele é um crente político, mas ele precisa entender o seguinte: eu estou aqui para cumprir uma missão. É isso que ele tem que pensar, né, Ângela? É uma missão. Quando ele pensa assim, ele sabe que ele está lá, mas o coração dele está em Deus. Então veja bem, irmãos, o que é estar apegado, né? Às vezes você apaixona demais por uma coisa. Então quando eu falo mundo, é esse espírito que anda no mundo. Então, vamos pensar aqui. Muitas pessoas reprovam quando um homem envolve na bebida, né? E se esquece de Deus, é isso? Ele se esqueceu de Deus porque ele se envolveu na bebida. Todo mundo fala, a bebida fez ele esquecer de Deus. Mas ninguém se importa se alguém, olha para você ver, se envolve na literatura, se envolve na poesia, se envolve na política e esquece de Deus. Porque você sabia se você também pode esquecer de Deus envolvendo com muitas leituras também. Você é muito empolgado em ler muitas coisas, tem que tomar cuidado para isso não perder o foco da sua vida. Por isso que Paulo fala, nós devemos ler tudo e rever aquilo que é bom. Às vezes a pessoa, não falei só política, falei poesia, às vezes ele gosta demais de poesia. Você está entendendo? Mas às vezes aquela poesia está fazendo ele perder o foco de Deus. Então eu vou falar para você. Notícia na internet. Eu ouço notícia todos os dias, mas eu gosto de ver aquelas que já estão gravadas. Eu não gosto de ver aquele negócio ao vivo, porque quando está gravado, eu vou passando. Você está entendendo? Então, quando está ao vivo, não tem jeito de eu passar. Às vezes você vê um programa lá que dura 2 horas, e eu não vou ficar 2 horas ao vivo vendo um programa. Então depois que ele está gravado, eu chego lá, vou dar uma passadinha, porque eu tenho que me informar o que está acontecendo. Agora, eu tenho que me informar, porque eu preciso saber o que está acontecendo, e pode até me ajudar na hora da pregação. Mas eu não posso ficar com aquele negócio dominando a minha vida, porque eu vou acabar me esquecendo das coisas de Deus. Tem que tomar cuidado, irmãos. Ter celular, se você não tomar cuidado, ele faz você tirar o foco de Deus, porque você fica o tempo todo naquilo, né? Por exemplo, Instagram, eu nunca vi lugar que aparece tanta coisa, Instagram. Aí você bateu o dedo em um, é assim? Se você não tomar cuidado, você fica ali 2 horas com aquilo ali. Entendeu? Por isso que a melhor coisa para você acordar de manhã, leia a sua Bíblia, depois que você vai ver essas coisas. Porque depois que você se alimenta das coisas de Deus, você olha aquilo ali só o básico que você precisa, né? Então a gente precisa pedir a Deus, porque às vezes, João, as coisas do mundo que não é pecado, mas você pode se envolver tanto com elas que te afasta da presença. Deus não saiu de você, mas você perdeu o foco dele. Se você ficar em uma televisão, vendo esses programas que só fica falando de morte, aí você pega um programa daquele, fica só falando de morte, 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 eu vou te falar, vai gerar morte em você também. Não, você não vai ter nem ânimo para orar. Mas quando você fica ouvindo coisas que edifica a sua vida, você tem até mais entusiasmo. Então você está entendendo? Lá em Hebreus 12:2 fala que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então como você sabe que alguma coisa está tomando o lugar de Deus na sua vida? É quando a gente estiver percebendo que eu estou com um apelo muito exagerado naquilo. Então cada um de nós tem que analisar, será que eu estou muito exagerado nesse negócio? Se eu tiver muita pegada em algo que não tem a ver com Deus, se estou muito exagerando naquilo, então eu preciso tomar cuidado que aquilo ali está tomando o lugar de Deus na minha vida. Então cada um de nós temos que analisar, porque para ser arrebatado não pode ser apegado com as coisas deste mundo. Então é por isso que Jesus, quando ele falou para lembrar de mulher de Ló, porque ele está falando a respeito dessas coisas aqui, condições para o arrebatamento. Por isso que ele não mandou lembrar de Abraão, não mandou lembrar, porque o contexto aqui é para vigiar, para ser arrebatado.
Tá. Amém, irmãos? Então diz assim a palavra de Deus, olha. Aí eu quero voltar aqui o seguinte, no caso assim, patriota. Quando a gente vê nas casas, eu tenho uma bandeira do Brasil lá em casa, porque eu acho importante as pessoas valorizar o país dele. Porque país assim que a gente via muito negócio de bandeira, Estados Unidos, né? E existe até umas bermudas que aqueles americanos usam com bandeira. Toda colorida da bandeira, não é? Não, isso eu não vou fazer não, mas eles fazem, né? Mas veja bem, mas assim, a bandeira eu acho importante porque você está valorizando o seu país, tem que valorizar mesmo. Mas a gente não vai idolatrar uma bandeira, você está entendendo? Você tem que ser um patriota, mas você também, às vezes você fica falando sou patriota, aí você está amando mais a pátria do que a igreja, não pode. Porque quando Jesus voltar, ele não vai voltar para buscar o Brasil, ele vai voltar para buscar a igreja. Então, por mais patriota que nós sejamos, nós não podemos deixar de amar a igreja e amar mais a pátria. Olha, o dia desse eu estava vendo um comentarista, o pessoal fica falando de pátria, ele falou assim, deixa eu falar com vocês ficam falando negócio de pátria, né? Eu vou falar, no final das coisas só vai sobrar Deus e família. Ele falou, não, mas a pátria é importante, mas você já observou, se você acabar da sociedade, tirar da sociedade o valor de família e o valor de Deus, acabou. Acabou tudo. Você vai lá na Europa, tem muito dinheiro lá. Agora não, né? Agora está feio lá, né? Mas o que acontece? Tem muito dinheiro, mas os valores da família estão destruídos. Adianta ter muito dinheiro e não ter valor de Deus no meio da família? Então, se acabar com a família, acabar com a importância de Deus na vida, até o moço que nem é crente, ele percebeu, né? Você fala de pátria, mas no final o que segura mesmo é Deus e família. Essas duas coisas não tem como acabar, né? Então, assim, nós precisamos também aplicar a pátria. Nós devemos amar nosso país, ser um patriota, mas também você tem que tomar cuidado, senão você fica tão apegado ao negócio de patriota que você esquece até que Deus é mais importante do que todas essas coisas. Porque o mundo passa, mas o que permanece são os valores de Deus, né? E diz assim a palavra de Deus lá em Mateus 19, 29, olha, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, né? Fala de propriedade, né? Por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então tem tudo a ver com a mulher de Ló. As coisas que eu deixo para trás, né? Outra coisa que ele diz também, tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, pois é, por amor do Evangelho. Ele não está falando aqui, Tiago, por amor de mim e por amor da pátria, não. Por amor de mim e por amor do Evangelho. Que não receba já no presente 100 vezes de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Ele está falando de perseguição que você sofre. E no mundo por vir, né, na eternidade, a vida eterna. Então ele está falando aqui de recompensa, porque você deixa coisas para trás e não fica pegadas a ela, por amor a ele e ao Evangelho. Está lá em Marcos 10, 29 e 30. E Lucas 18, 29 diz assim, e 30. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Tornando a falar, há recompensa quando você deixa coisas para trás. Então, o que é deixar pai e mãe? Deixar pai e mãe não é você abandonar o seu pai e a sua mãe, né? Deixar pai e mãe, eu vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa, eu conheço uma pessoa que está com dificuldade de batizar. Eu perguntei, mas por que você não batiza? E essa pessoa, em igreja evangélica, ela até ajuda a organizar eventos. Eu pensando, como é que essa pessoa organiza eventos numa igreja, mas não quer ser batizada? É porque não quer desagradar o pai. Você está entendendo? Pois é, entrou aqui, ó. Como que você quer ser arrebatado
se você não é capaz de, por causa de Cristo, desagradar pai ou mãe. Então, está pegada, para ela é mais importante agradar um pai, uma mãe, do que agradar a Deus. Está vendo? Agora, a gente não quer que ninguém fique rebelando contra pai e mãe, mas precisa orar para Deus quebrantar o coração do pai e da mãe. Ontem eu recebi uma visita de uma pessoa que trabalhou comigo 20 anos e ela queria passear e veio. Mas quando ela veio, né, eu pensei, se Deus podia abençoar, tivesse oportunidade para conversar das coisas de Deus, porque ela foi criada num sistema religioso que não acredita nesse negócio de inferno, entendeu? Então, e quando eu comecei a trabalhar com ela, a primeira coisa que eu fiz, eu dei uma Bíblia para ela. Depois que eu dei a Bíblia, é que eu fiquei sabendo que religião que ela pertence. Pois é, mas aí quando ela chegou ontem lá em casa, ela decidiu que ia para a videira. Alô, glória. Olha para você ver. Só que a mãe dela e a avó dela foram criadas nessa religião. Então, como é que eu vou fazer para falar com a minha mãe isso agora? Que está com 87 anos. Então, o que eu falei com ela é o seguinte: ora para que a sua mãe, né, com essa idade toda de 87, possa entender. Então, ela precisa orar, porque ela também não quer viver lá em atrito com a mãe que mora. Ela mora em cima, a mãe mora embaixo, com 87 anos. Mas ela tomou a decisão, que é isso que ela quer. Agora eu fico pensando, né? Ela depois de 20 anos, né? E ela falou que até hoje lê a Bíblia, né? E a Bíblia pequenininha, umas letras miudinhas, e hoje ela não está com essa idade toda, logo tem que dar uma Bíblia dela extravagante, né? A letra para ela, né? Então veja bem. Mas o que acontece é o seguinte: mas ela é uma pessoa que você viu ontem pela decisão dela, realmente que ela aceitou a Cristo como Salvador. Mas normalmente nas igrejas tem mais homem ou mulher, irmãos? É mulher mesmo, mulher é mais sensível do que homem, isso não tem jeito não, né? Então por isso que as mulheres têm grande responsabilidade para ganhar os maridos para Cristo, porque normalmente elas é que vêm primeiro. Por que eu estou falando isso? Porque no caso dos dois, só que no caso dos dois, ele é que sempre teve vontade de ser crente e ela tinha dificuldade. Aí ele falou assim: mas fui eu que te trouxe. Quando eu falei que a mulher que traz, mas os dois eu dizia, ele falou: fui eu? Então ele está com essa glória toda que é ele, né? Então veja bem, mas você viu o que acontece? Ela está disposta a não ficar apegada numa tradição, né? Mas ela entendeu que o importante é Cristo e não uma religião que ela foi criada nela, né? Você vai, ela foi criada, aí vai completar quase 60 anos que ela já tem, né? Você imagina uma pessoa criada quase 60 anos num sistema? Não é fácil, não é sistema qualquer não, é sistema de doutrina mesmo, né? Mas acontece que o Espírito de Deus moveu no coração dela, você vê no olhar da pessoa, né? Eu fiquei feliz porque era isso que eu queria, que ela viesse aqui e que essas coisas fossem consolidadas, entendeu? Então, para você ver, eu nem falei nada, ela falou que ela conhecer o prédio da igreja. Ela falou prédio, não, eu estou falando, ela falou igreja, né? Então, agora eu estou certo, né? Prédio da igreja, não é? Vem aqui, ficou feliz, né? E falou que a hora que ia vir aqui para participar do culto, né? Eu falei que vai entrar em contato com o pastor de Patinho para ter o dia do encontro, né? Para ela batizar, tá animada, né? Mas assim, ela deixou para trás, então ela está no caminho do vencedor. Porque ela não está apegada à tradição, ela só está precisando pedir a Deus ajuda, como que vai resolver o problema com a mãe dela, né? Agora, olha bem, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então você pode amar seu pai, sua mãe, mas não pode amar mais do que Jesus, senão você não vai ser arrebatado. Porque você está muito apegado com seu pai e sua mãe, você não pode ser arrebatado, você tem que ficar perdido. Você não pode ser arrancado daquilo, né? Amém? Então o primeiro ponto é não ser apegado com as coisas desse mundo, né? Tem até uma música que canta, né? Eu não vou me apegar, né?
nas coisas daqui, não é isso? Então nós vamos viver esse mundo sabendo que nós não somos daqui. A nossa pátria é a pátria celestial. Você é um cidadão brasileiro, como eu sou. Mas muito mais do que um cidadão brasileiro, nós somos cidadãos do céu. Nós temos uma outra cidadania superior, né, à brasileira. Então nós temos quantas cidadanias? Duas. De nascimento brasileiro, mas de novo nascimento cidadão celestial. E é essa que tem que prevalecer. Você tem que estar sempre importante. É mais importante ser cidadão do céu do que ser um cidadão brasileiro. Mas você vai se comportar bem como cidadão brasileiro. Mas você sabe que você não é daqui. Amém? O segundo ponto que aquela mulher se transformou numa estátua de sal foi a indiferença, né? Então, ela quis retroceder. Alguns colocam a mão no arado e depois olham para trás. Então, se uma pessoa estiver arando o campo e ficar olhando para trás, o que ele está fazendo ali vai ficar tudo torto, porque vai ficar olhando para trás. Então, a mesma coisa, a gente tem que fazer as coisas assim, olhando para Jesus, para você não desviar o foco. Porque se você desviar o foco, significa que você está indiferente com as coisas. Nós não podemos ser indiferentes com as coisas de Deus. Lucas 9,62 diz assim: mas Jesus replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Então veja bem, irmãos, a mulher de Ló desobedeceu a ordem do Senhor, que não era para olhar para trás, né? Porque ela precisava olhar para frente para contemplar a salvação da vida dela. Mas ela preferiu olhar para trás e contemplar a destruição e a morte, e transformou numa estátua de sal. Então, da mesma maneira, diz assim a palavra de Deus, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Aí que continua. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Mas você já observou, depois que ele falou para lembrar da mulher de Ló, você viu que anteriormente ele falou o seguinte, que nos dias de Ló comiam, bebiam, a mesma coisa hoje. O que hoje faz? Come, bebe, vende, planta, passeia. O mundo continua nessa normalidade. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, o que aconteceu? Choveu fogo do céu e destruiu a todos. Então o que Jesus está querendo dizer? No dia do arrebatamento, o que virá depois do arrebatamento vai ser a grande tribulação. Então Deus não pode mandar a grande tribulação enquanto o crente vencedor não for arrebatado. Amém? Amém? Mas a mulher de Ló ficou, porque ela não foi arrebatada, porque era apegada com as coisas e era indiferente com as coisas de Deus. Indiferente sim, ó, não liga para as coisas de Deus. Mas se você quer ser arrebatado, valorize as coisas de Deus. Então você viu, o que Jesus mandou lembrar da mulher de Ló? Porque aqui ele está falando do arrebatamento. Essa mulher é uma referência, não seja como ela, senão você não vai ser arrebatado. Então, irmãos, enquanto nós estivermos aqui, a grande tribulação não pode vir. Só pode vir a grande tribulação depois do arrebatamento do crente vencedor. Amém? Amém. Então, o dia que você não me vir por aqui, falou, pastor Glaucio subiu, mas a pastora Ângela. Mas você fala amém, mas você fala assim, eu também estou indo. Se você falar amém, você fala, e você sabe, você vai ver algumas coisinhas acontecerem aí, né? Porque vai embora é para não ver. Por isso que vale a pena, porque salvação não perde não. O crente não perde salvação, mas ele pode não ser arrebatado. Ontem eu estava visitando uma pessoa e tinha uma outra assim, eu falava cá e ela ficava resmungando lá de café, né? Mas ela tem problema mental, entendeu? Mas engraçado, tem problema mental, mas de salvação o espírito dela entende. Aí eu falava coisa,
Ela falou que Jesus ressuscitou. Então significa que ela tem a mente o problema. Mas a salvação que é no Espírito, ela entende. Aí ela falou, até negócio de subir, eu falei, essa menina está falando de arrebatamento aqui, que eu estou entendendo, né? Não. Só que na cabecinha dela, ela acha que é arrebatar em todo mundo. Não é, arrebatado é o crente vencedor, né? Aquele crente que não é apegado com as coisas do mundo e nem indiferente com as coisas de Deus. Então é por isso que esse é o exemplo, né? Que só vai haver grande tribulação quando a igreja for arrebatada. O povo de Israel também não foi condenado com o Egito, não. Deus mandou as 10 pragas. Nenhuma delas atingiu o povo de Israel. Mas na hora de entrar na terra prometida, que é Canaã, todos aqueles que foram incrédulos morreram no deserto. Agora, Josué e Caleb entraram, quer dizer, eles não foram condenados como Egito, mas não desfrutaram da terra prometida. Então significa a mesma coisa, né? Conforme diz Mateus 5,13: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Então todo crente que é vencedor, ele deve ser como o sal da terra. Sal preserva as coisas, não é? Agora, sal não perde sabor. Mas o sal perde sabor, ele não perde. Mas se você misturar muita coisa no sal, você não vai ver sabor de sal, você vai ver sabor do tempero, né? Eu não vou falar nome de tempero, eu vou ficar fazendo propaganda aqui. Mas você vai lá no supermercado, está lá, tempero completo, não é isso? Então tem sal, tem alho, tem um monte de coisa. Às vezes você nem percebe o sabor de sal, porque está misturado, né? É nesse sentido. Da mesma maneira, nós como sal também, se a gente misturar com as coisas desse mundo, já começa a não perceber mais a diferença. Entendeu? Por isso que a gente tem que estar sempre cheio de Deus, para o mundo perceber a diferença. Porque nós somos sal. Mas se eu tiver misturado demais com as coisas do mundo, talvez não perceba o sabor do sal. Mas você não deixou de ser sal. Mas às vezes o sabor pode não ser percebido. Amém? Então ninguém utiliza. Aquela estada de sal não serviu para nada, né? É o sal misturado é que torna sem utilidade, né? Então nós queremos ser um sal que traz tempero para este mundo. Amém? E por último, a embriaguez, né? Então muita gente acha que para ser arrebatado basta nascer de novo. Não, não. Para você nasceu de novo, você é salvo. Agora, para você ser arrebatado, a Bíblia fala que você precisa vigiar. Ninguém para ser salvo precisa vigiar. Você é salvo porque você creu em Cristo. Agora, nós vigiamos. É para o arrebatamento. Olha o que diz a palavra de Deus. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para aquele dia, aquele dia, está falando, né, do arrebatamento, não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que virem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, de 34 até o 36. Então, para ser salvo, basta crer. Mas se você quer ser arrebatado, você precisa vigiar. Agora, vigiar é para não andar embriagado. Agora, esse embriagado aqui, irmãos, pode também falar de entusiasmado, né? Não é de bebida alcoólica aqui, não, irmãos. Não é disso que está falando aqui, não. Não é embriaguez. Não é com bebida alcoólica que está falando, não. Aqui essa embriaguez é de você estar assim, muito preocupado com as coisas deste mundo, e elas tomam conta do seu coração e te deixa prostrado. Entendeu? Você fica muito empolgado com essas coisas. Então esse embriagar é que você está envolvido com aquilo demais. É nesse sentido. Não tem nada a ver aqui com bebida alcoólica. Tem a ver da pessoa estar muito embriagada com as coisas deste mundo, né? Eu disse para você, pode falar assim, aquele estado de êxtase, né? Está muito entusiasmado, quer dizer, é uma grande empolgação
mas com as coisas do mundo. Então nós vivemos aqui, né? Mas não deixe isso tomar conta do nosso coração. Agora preste bem atenção, que eu destaquei aqui. Depois que passou o resultado das eleições, muita gente ficou triste. Tá, tudo bem, não tem problema ficar triste não, né? Mas só que muitas pessoas ficaram chorando dentro. Não, presta atenção. A gente respeita quem chorou. Você quer seu candidato, né? Tudo bem. Mas vou falar uma coisa para você. Homem nenhum tem condições de mudar o país. Você está entendendo? Se homem conseguisse mudar um país de maneira que todo mundo ficasse satisfeito, não precisava de Jesus voltar. Jesus vai voltar porque nunca o mundo vai ser perfeito com a presença de um homem governando. Então nunca coloque esperança que um governante vai satisfazer tudo, porque ele não é Deus, entendeu? Mesmo que ele queira, ele não consegue, né, Lúcia? Porque ele não tem recurso para fazer as coisas. Então nós precisamos colocar nossa esperança em Deus. É igual Abacuque falou, né? Ainda que falta mantimento, contudo eu me alegrarei, porque a esperança dele está em quem? Em Deus. Então veio o resultado da eleição e a pessoa começa a pensar, o que vai acontecer? Presta bem atenção. Você ora para não acontecer. Você está entendendo? Por exemplo, você vai orar para não ter legalizado aborto no Brasil. Você vai orar para não legalizar drogas no Brasil. Você tem que orar isso mesmo, né? Senão você vai ter um monte de retardado na rua fora se liberar a droga. Porque ela deixa a pessoa retardada, né? Você tem que orar para essas coisas não acontecerem. Você tem que orar para o país melhorar. Você tem que orar para o país todo mundo ter liberdade de falar o que quiser. Você não quer viver num país que as pessoas ficam te vigiando o que você deve falar. Porque se você falar o contrário do que eles falam, você vai ser preso. Você quer um país assim? Não, você tem que orar para essas coisas não aconteçam. Para quê? Para você ter liberdade para pregar o Evangelho. Só que você ora para essas coisas não acontecerem. Mas você precisa entender o seguinte, independente do que vier a acontecer, o avivamento virá. Porque o avivamento de Deus, não importa se tem perseguição ou deixa de ter, o avivamento é para colocar os crentes mais empolgados com as coisas de Deus. É isso que está prometido no Brasil, um avivamento espiritual. Então a gente ora para o país ter um país de sucesso. Agora preste atenção. Se as pessoas chorassem para as coisas de Deus, igual chorou por causa da eleição, puxa vida, a igreja está lotada. Você já observou, né, Carlinhos? As pessoas choram por causa do candidato. Não é mesmo? Mas não chora porque está vendo uma pessoa indo para o inferno. Você está entendendo? Então, essas coisas é muito boas. Você defende a sua pátria, né? Isso faz tudo bem. Mas eu preciso ter uma paixão muito maior pelas coisas de Deus. Nós oramos pelo Brasil. Nós ficamos no setembro e outubro orando pelo Brasil, porque nós queremos o Brasil abençoado. Pois é, mas a gente tem que continuar com essa empolgação também para orar para a casa ficar cheia. Entendeu? É investir em oração para que o reino de Deus cresça. Mas você pode ver, daqui uns dias as coisas normalizam, né? Mas você não consegue pegar uma multidão, igual você está vendo esses dias aí. Vamos, gente, para a rua, interceder ao Senhor pela salvação das pessoas. Você vai ter lá um gato pingado. Por quê? Porque as pessoas estão pensando, é para ter uma vida confortável. É para não ter perseguição, não é assim? É para ter liberdade de expressão. É para não ter aborto. Nós não queremos isso não, né? Está pensando para não serem prejudicados. Tá? Não tem problema você pensar assim. Mas a gente tem que pensar primeiro nas coisas do reino. Porque você está pensando muito com as coisas daqui, então significa que não pode ser arrebatado, porque o coração dele só está aqui. Se você só está pensando nos benefícios que você tem aqui na terra, você ainda não está maduro para subir. Entendeu? Por isso que é importante a gente colocar o coração nosso nas coisas do Senhor e não se embriagar com as coisas desse mundo, né? É deixar que essas coisas dominem o nosso coração. Agora nós precisamos vigiar para não ficar embriagado com as coisas do mundo. Aí que entra a questão de vigiar. O que é vigiar? Às vezes você se envolve. Eu vou dar um exemplo. Por causa desse movimento político, tem um amigo meu
que ele foi lá para as manifestações essa semana e mandou foto dele com a bandeira, vamos lá para frente dos quartéis, né? Mas eu fiquei pensando, né? Mas quando se trata assim da obra de Deus, não está com essa empolgação. Está vendo? Está embriagado com as coisas, porque acha o seguinte: vão tirar a minha liberdade, fica com medo de perder a liberdade. Não tem problema você querer lutar por essas coisas, mas não pode deixar isso embriagar o nosso coração. Nós devemos ter o nosso coração embriagado com as coisas do Senhor. Amém, irmãos? Então, nós precisamos voltar a participar da sociedade, ver o que Deus quer que você faz para melhorar as coisas deste mundo, né? Mas o mais importante é lembrar que nós somos de outro reino. Bem, irmãos? Nós vivemos aqui, mas nós somos outro reino. Nós devemos amar o nosso país, mas lembrar que a igreja é mais importante do que a nossa pátria. No hino nacional não fala assim, ou ficar o quê? A pátria livre ou morrer pelo Brasil. Será que morreriam mesmo? Todo mundo canta isso, ou ficar na pátria livre ou morrer pelo Brasil. Agora, mas que a coisa aperta mesmo, será que está disposto a morrer pelo Brasil mesmo? Eu duvido. Eu duvido. Eu duvido. Eu duvido. Agora, preste atenção, tirando isso fora, será que nós estamos dispostos a dar a nossa vida pela proclamação do Evangelho pela igreja? É isso que tem que se importar. Eu estou disposto a dar minha vida por causa do Evangelho, a desgastar minha vida por causa do Evangelho e da igreja. Por isso nós precisamos viver nesse mundo esperando o arrebatamento. Então, vou falar uma coisa. Agora que a gente tem que orar para Jesus voltar mais rápido. Sabe por quê? Porque se a coisa piorar, se o arrebatamento vir antes, você nem vê. Você está entendendo? O negócio é orar para que ele venha. Porque ele vindo, né? Igual mulher fica, eu estou preocupado não é comigo, não. É com os meus filhos. Pois é, mas se o arrebatamento vir, nem eles vão ver isso. Então é hora da gente orar o quê? Pelo arrebatamento. Então você já observou quando as coisas vão ficando ruins, elas contribuem para a pessoa ficar buscando mais a Deus? Então, ao invés de você ficar preocupado, o que vai acontecer com o Brasil, você começa a orar, ora vem, Senhor Jesus. A Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? Porque você sendo arrebatado, você vai estar livre do que vier. Porque depois que a igreja for arrebatada, aí sim virá juízo de Deus sobre a terra. Amém? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, Efésios 2,18. Então, para a gente não embriagar com as coisas deste mundo, é encher do Espírito Santo. Agora, irmãos, eu não estou dizendo que você não vai participar das coisas do mundo, mas é não deixar isto dominar o nosso coração. Isso te encanta tanto, mas você acaba não esquecendo as coisas de Deus. Nada pode tirar o nosso encanto, a não ser pela presença do Senhor. Colossenses 3,2 para terminar. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então nós vimos esses pontos. Se você quer ser arrebatado, né, é para você não ficar apegado às coisas deste mundo, né? É para você não ser indiferente com as coisas de Deus, né? Valorizar as coisas de Deus. E por último, não ficar embriagado com essas coisas do mundo, mas embriagado com as coisas de Deus. Mas é o que vale a pena. No final, o que vai valer a pena é a sua vida com Deus. Amém, irmãos? Então, cada dia mais, a gente tem que estar orando. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente estar orando, né?